Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 42. Herdeiros do Mundo Novo. Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades dos céus serão abaladas. Marcos 13, 14 a 27. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Acompanhando Bezerra de Menezes, Adelino e Jerônimo, rumaram para as proximidades do satélite terrestre, entendendo que as modificações cíclicas se realizam em obediência a leis naturais que visam garantir o progresso de todos. Não restava dúvida a respeito de serem os tempos atuais aqueles em que a transição se acentuava. O trajeto na companhia do médico amigo era marcado pelas emoções do encontro recente com aquela que tanto amor derramava em favor da humanidade. Quebrando o silêncio natural, Jerônimo tocou o assunto. Querido paizinho, como interpretar as lágrimas espontâneas que, quais pérolas de cristal, escorriam pela face da mãe devotada? Poderia a angústia residir no coração puro de um ser tão superior? Tocando-lhe o ombro com carinho, Bezerra respondeu: sabe, meu filho,
uma das mais belas demonstrações de amor verdadeiro é sofrer pelo outro, mesmo que tal sofrimento esteja acompanhado pela serenidade dos que sabem que o outro necessita sofrer para despertar. O esforço de um pai para salvar o filho que ama não dispensa muitas vezes o recurso drástico da amputação do membro apodrecido para garantir a sobrevivência do corpo. No entanto, por mais que se alegre por estar salvando a vida do filho, isso não impede que o pai sofra por sabê-lo mutilado a partir de então. Por isso, quanto mais cresce o amor verdadeiro no coração das almas, mais elas entendem as necessidades dos semelhantes e mais sofrem por seus destinos infelizes, sobretudo por compreenderem que, pela indiferença, pelo descaso, pela irresponsabilidade deles mesmos, elegeram a coroa de espinhos, aumentando o peso da própria cruz. Estamos nos acercando do satélite terreno, onde, por graça da misericórdia, já se encontram recolhidos todos os seres que até este momento, retirados dos campos magnéticos e psíquico, diretamente ligado aos homens, ceifam os frutos dolorosos decorrentes de longos séculos e até mesmo de milênios da sementeira indiferente. Não obstante, tais destinos poderiam ter sido esculpidos de outra maneira, uma vez que não lhes faltaram informações, conselhos, demonstrações e alertas para que trilhassem a estrada reta, evitando o rosário de lágrima das trilhas tortuosas. Observemos como estão nossos irmãos de humanidade, compelidos a viver encerrados em um corpo celeste como a lua, no aguardo do traslado para a casa nova que se aproxima. O ambiente espiritual da lua estava transformado pelo constante abastecimento de entidades retiradas das esferas vibratórias ao redor do núcleo rochoso da Terra. Por isso, seu clima psíquico era lastimável. Multidões em movimento de manadas animalescas se atritavam, agarrando-se aos antigos vícios e condutas que caracterizavam seus interesses comuns. Violência e perversidade se conjugavam no entrechoque do ódio, do desejo do mal, da revolta e do crime. Compostas, em sua maioria, por espíritos impuros, aqueles cujas características predominantes são o desejo do mal, a indiferença ao bem, a inclinação para todos os vícios e o combate às virtudes, tais multidões se nutriam dos defeitos que as faziam algozes de si próprias. Inconformadas com o afastamento compulsório do ambiente terreno, de onde julgavam que jamais seriam banidas, estas entidades se hostilizavam, mesmo quando pareciam estar unidas pelo pavor do desconhecido. Aquelas almas sabiam no íntimo que algo muito grave lhes ocorria e o temor do futuro lhes repercutia nas condutas desesperadas. Seres monstruosos, animalescos, tirados das entranhas da terra, como que libertados de cadeias lodosas, se arrastavam, asselvajados, confusos e violentos, diante da nova condição. Calor e frio, escuridão e luz intensa promoviam as modificações extremas
nas sensações físicas e psíquicas, no âmago de todos. Entidades menos atrasadas, pertencentes a outros graus de evolução, e não o dos espíritos impuros, também fugiam dos ataques de seus irmãos de sofrimento, migrando para outras regiões do satélite estéril, como andarilhos aterrorizados que nunca houvessem encontrado um pouso seguro. Por toda parte, a desolação e o desespero, sem portas para a fuga através do suicídio, da morte deliberada, do enlouquecimento. Em verdade, a loucura já se havia instalado no seio de cada um deles, alienação vivida consciente ou inconscientemente, sem que se encontrasse uma medicação paliativa aos efeitos angustiosos. Ao longe, nascendo no horizonte lunar, o planeta azul, o berço generoso que tanto sofrera com os ataques da ignorância, que tanto suportara o peso explorador daqueles indiferentes espíritos, que nele, tendo assumido corpos destinados a serem instrumentos para a evolução da alma, mas não tinham feito do que se empenharem num domínio destrutivo, como um filho que, desejando mais do que o leite materno, cravasse os dentes no seio que o alimentasse, para dele arrancar a própria carne, indiferente ao sacrifício da mãe generosa. Magnatas ególatras, governantes corruptos, ditadores despóticos, líderes religiosos indignos, conquistadores, ambiciosos, magistrados venais, cientistas doentes da inteligência, homens e mulheres inferiorizados pelos hábitos pecaminosos de sua vida pessoal, por toda a parte se viam assustados na companhia de outros seres ainda mais grotescos. Haviam sido os gozadores do mundo, os que conquistaram as recompensas terrenas, os que cultivavam o bezerro de ouro, que finalmente encontravam-se no reino que tanto lhes havia seduzido. Observando as tristes realidades que emanam de tais seres, falou Bezerra, interrompendo as observações, poderemos supor que estejam esquecidos da misericórdia do universo. Vendo-os assim, como alucinados em debandada, sem rumo, o coração que ama se condói até as mais profundas fibras. No entanto, estamos presenciando a amputação para garantir-se a vida e o crescimento da alma. Imaginemos que aí estejam nossos amigos, nossos companheiros de muitas vidas, nossos irmãos de ideais, nossos parentes equivocados, nossos algozes, nossos perseguidores, mas também aqueles a quem amamos como carne de nossa carne. Não lhes parece doloroso presenciar esses momentos de destruição para a reconstrução? Inegavelmente, tanto Adelino quanto Jerônimo aguardavam idêntica impressão, percebendo em si mesmos a dor por verem tanta crueldade no meio dos cruéis, sem contudo entregarem-se aos esgares das emoções desajustadas. Respondendo à pergunta de Bezerra, Adelino considerou: as angústias, quando vividas em nós, parecem não nos fazerem sofrer tanto quanto as angústias que sentimos ao vermos nossos irmãos,
sofrerem ainda mais, sabendo que poderiam tê-las evitado. No entanto, doutor, não seria possível que os homens, ainda agora, pudessem fazer algo para que não estivessem aqui, nesse infeliz destino? É nisso que estamos empenhados, todos os espíritos disponíveis na Terra, nesse instante, se multiplicam para a implantação do reino de Deus no coração das criaturas. Nesse mesmo momento, filhos, almas dos dois lados da vida se desdobram para fazer acordar para o bem o pensamento dos indiferentes, para tocar a sensibilidade dos filhos de Deus, no sentido de escolherem o bom combate, atacando as mazelas íntimas que têm trazido para cá todos estes infelizes, culminando a obra da evolução dirigida pelo amor do Cristo, um sem número de homens e mulheres no mundo de carne se empenham na difusão da mensagem renovadora em todas as crenças da Terra. Mesmo fora delas, o pensamento livre tem produzido fóruns de debates e conscientizações variadas para que, com as armas do bem e da paz, se identifique novos conceitos da consciência dos povos. Inspirados por seus tutores invisíveis, muita gente gasta os próprios recursos materiais na multiplicação da mensagem edificante, sacrificam seus interesses e suas necessidades na faina de cooperar como luminosos agentes encravados no mundo escuro e violento, visando humanizar a própria humanidade. Meios de comunicação variados transportam o chamamento como resultado do progresso tecnológico propiciado por Jesus para que, antes do final dos tempos, o seu evangelho, a boa notícia, fosse pregada como um chamamento amistoso por toda a terra. Somente depois disso é que não seria mais possível improvisar medidas salvadoras. Estamos no término deste ciclo, meus filhos, tentando multiplicar em tempo as informações da consolação celeste para que os fiéis adeptos da verdade lhe correspondam ao chamado, não por imaginar que estão fazendo um favor a Deus, mas sim por entenderem que estão aceitando as medidas indispensáveis para a salvação das próprias almas. Imaginemos um médico que, conhecendo o mecanismo da propagação de uma doença, se esforçasse para convencer uma comunidade atrasada da necessidade de lavar as mãos para evitar o contágio. Sem entendimento dos processos de contágio, nem da existência de micro-organismos invisíveis que se transmitem pelo contato, a maioria julgaria alucinado e sem sentido o esforço daquele homem, aparentemente sem qualquer fundamento. É que a lógica da ignorância claudica nela mesma e a si própria se vitima. Então, malgrado os esforços do médico amigo, que não dispõe de tempo para provar suas teses ou seus alertas, os, abre aspas, sábios, fecha aspas, os, abre aspas, doutos, fecha aspas, os, abre aspas, inteligentes e arrogantes, fecha aspas, o ridicularizarão no que serão seguidos pela maioria dos ignorantes, que sem base nem consciência prefere adotar
para si as opiniões dos que julga detentores do saber. No entanto, os mais simples e de boa fé, que observando a sinceridade do médico, aceitarem adotar as condutas profiláticas protetivas, mesmo sem lhes compreender o mecanismo mais profundo, deixarão de passar pelas agruras do contágio e da morte, enquanto verão perecer os sábios, doutos, inteligentes, arrogantes e gozadores, porque não se dispuseram a adotar condutas tão simples como a da lavagem das próprias mãos. Depois de contaminados, poderão lavar as mãos tantas vezes quantas desejarem, mas isso já não será capaz de evitar-lhes a morte. Já terá sido tarde para acreditar nos avisos e então lastimarão a triste escolha do orgulho presunçoso, da arrogância, do falso saber, da egolatria exacerbada. As coisas mais simples, meus filhos, costumam ser as mais difíceis de se entender e de se fazer. Recordemos do mito do paraíso perdido. Fala-nos a Escritura que Adão e Eva tinham todas as facilidades garantidas. Sua única tarefa era evitar a prática de uma só conduta. Querem coisa mais simples? Deveriam abster-se, deveriam obedecer, deveriam evitar. Mas como nos ensina a passagem simbólica, foi justamente isso que não fizeram. Quando tinham a garantia do paraíso de delícias, sem nenhum gasto de energia, preferiam trabalhar para perdê-lo. Isso contraria até mesmo a lei do mínimo esforço. Essa é a seleção feita pelas criaturas quando, ao invés de modificarem seu caráter, dão mostras de que são insubmissas e arrogantes, desconsiderando todos os alertas como coisas sem sentido, porque não desejam modificar suas rotinas. Não resta à lei do universo, então, outro caminho senão apresentar-lhe os frutos de suas deliberações. Para os que estão aqui, que já tiveram a sua oportunidade e não a aproveitaram, o tempo de acertar e errar chegou ao fim nesta etapa evolutiva. Precisam agora receber o fruto de suas escolhas para que aprendam a eleger melhor daqui para diante. Fazendo uma pequena pausa, enquanto olhava para a superfície da lua, com o olhar entristecido, mas sereno, Bezerra esperou alguns segundos, como se divisasse mais longe, e por fim continuou. Mas os seres que ainda estão na terra, valendo-se das oportunidades do tempo, no grande relógio da eternidade, aquele que reduz séculos a horas, décadas a minutos e anos a segundos, podem ainda contar com alguns segundos para tentar reverter a inferioridade pelo cultivo dos valores da nova humanidade, com ânimo sincero, com arrependimento pelos erros cometidos, com esforço de superação de si próprio, evitando tanto o estágio preparatório na Lua, como também a transferência para o outro destino, que por suas peculiaridades é bem mais doloroso e exigente do que o próprio estágio lunar. Surpresos com a revelação da existência de algo pior do que aquele que tinham sob os próprios olhos e que os feria até as fibras da alma, Jerônimo indagou:
Como assim, doutor? O que o senhor quer dizer com o destino bem mais grave? Porventura, haverá coisa pior do que o que estamos vendo? Foi então que, enlaçando seus 2 acompanhantes, Bezerra tomou um rumo na direção do cosmos, enquanto ia conversando acerca do futuro. Filhos, agora vocês entenderão o porquê das lágrimas da mãezinha querida. Se as providências da misericórdia já estão sendo atendidas com o afastamento dos espíritos mais endurecidos do ambiente terreno, não imaginem que a lua seja o porto definitivo, o destino final de tais entidades. Trata-se de medida preparatória de adestramento pela dor, cuja finalidade é apartar o que precisa ser transferido para o alvo final. Observem ao longe aquele ponto bem à nossa frente. Apontou Bezerra na direção de peculiar corpo celeste que de imensas dimensões devorava distâncias na velocidade vertiginosa dos astros massivos em obediência a órbitas desconhecidas dos mapas solares. Não é prudente que nos acerquemos muito mais, porquanto, já daqui de onde estamos, recebemos o impacto desagradável de suas emanações primitivas, carregadas de um magnetismo inferior. Os 2 companheiros de Bezerra estavam em mutismo insofreável. Trata-se de mundo conhecido das lendas antigas como portador da destruição, causador de traumas geológicos e mudanças bruscas na estrutura magnética e elétrica da Terra, isso sem falar no caos civilizatório que, em todas as suas aproximações, sua influência provocou. Apesar disso, a sua aproximação é vista como um grande benefício para o aceleramento das mudanças. Ainda que nesta distância da órbita terrena, suas magistrais dimensões e a grandeza de seu campo magnético psíquico já se fazem sentir ao longo de sua trajetória, chegando aos homens bem antes de que sua massa se faça visível aos olhares aterrados. Sua presença energética desperta nos que lhe são afins as emoções grotescas, as práticas mais vis pelos vícios que alimenta, das baixezas morais que estimula, porque, primitivo como disse, tal orbe emite esses sinais que se conectam com os que se lhe assemelhem em vibrações e desejos, alimentando-os com seu psiquismo, fortalecendo-os nos desejos e nas práticas inferiores. Precedendo-lhe a influência magnética e gravitacional que se avoluma, observa-se há décadas a piora dos padrões emocionais do planeta, o avolumar das crises sociais, dos crimes hediondos, das leviandades nos costumes, agora acrescidos, das modificações climáticas, da surpreendente e inesperada variação do magnetismo planetário com modificação da posição dos polos da Terra. Fenômenos inusitados confundem a mente dos homens de ciência, cheios de teorias e cegos para a verdade. Várias instituições científicas estão informadas da aproximação desse corpo massivo, mas por prudência ou por receio de se ridicularizarem, não se dispuseram ainda
a reconhecer a emergência que se abate sobre toda a humanidade, preferindo adotar condutas contemporizadoras ou até mesmo procurando preparar as pessoas, empregando recursos subliminares como filmes, reportagens, documentários de desastres, tratando do assunto de maneira ficcional. Gradualmente, porém, a influência gravitacional desse corpo planetário vai apertar seus laços sobre os demais planetas do sistema solar, demarcando a sua trajetória com as naturais consequências de sua presença intrusa e gigantesca, aproximando-se do nosso Sol. Este é o corpo celeste que, como um ímã poderoso, separará a limalha de ferro pelo poder que já exerce e exercerá ainda mais sobre tudo o que se sintonize com a sua vibração. Homens e espíritos no mesmo padrão serão por ele reclamados como um patrimônio que lhe pertence, liberando a Terra para novas etapas de crescimento e evolução. Talvez venha a ser confundido por muitos com um cometa, com um astro que se chocará em nosso planeta, com um mensageiro do mal, pelo medo e aflição que provocará. Outros se valerão dele para atormentar seus irmãos de humanidade, tentando arrancar-lhe os últimos bens materiais que possuam. Mal intencionados se valerão de tal presença no céu para apregoar o fim do mundo, levando o caos aos mais ingênuos e despreparados. Marcada por eventos cataclísmicos, datados de milênios, a humanidade sentirá a aproximação do novo ajuste de contas, e cada qual saberá dizer se, no fundo de si mesmo, fez o que deveria ter feito para a modificação de suas vibrações. Por fim, a aproximação maior provocará as alterações geológicas, climáticas e energéticas que promoverão a depuração da humanidade pelo perecimento de muitos e pela separação das almas. Para ele, serão levadas aquelas que já se encontram estagiando na superfície do satélite lunar, batizado desde a antiguidade com diferentes nomes, tais como Nibiru, Marduk, Hercólogos, pela ciência chamado de planeta X, também apelidado de astro higienizador ou chupão pelos espiritualistas de diversas vertentes. Este é o mundo novo, mundo em formação, dotado de uma humanidade primitiva que precisa de irmãos mais capacitados, treinados no aprendizado terreno que a ajudará, acelerando a sua evolução. E enquanto fazem isso, desbastam as próprias arestas ao conviver com as asperezas de um planeta primitivo e rústico que lhes fornecerá as oportunidades para lições novas de disciplina e transformação. É por isso que Maria chorava, como viram. Se o sofrimento da lua é apenas a expansão da maldade dos que nela foram congregados, nenhum deles imagina o que os espera em um mundo novo como esse, sofrimento que compunge o sentimento dessas almas superiores, que tudo fizeram para adiar o trágico encontro dos maus com seus próprios destinos. É da lei que a sementeira é livre, mas a colheita obrigatória. Os dois ouvintes estavam atônitos.
Ao longe, divisaram um grande corpo celeste avermelhado pelos gases que o envolviam, com um tamanho imenso para os padrões terrenos, e que, como Bezerra afirmava, era dotado de uma atmosfera fluídica primitiva, que já se podia sentir, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Como haveria de ser árdua a vida naquele corpo celeste, pensavam em silêncio. Interessado em maiores informações, Adelino perguntou: poderíamos visitar a superfície desse orbe? Sem perda de tempo, Bezerra respondeu: os cuidados que precisaríamos adotar na realização de tal empreendimento exigiram um esforço e um tempo que não dispomos neste momento, sobretudo porque não é interessante perturbar nossos irmãos de humanidade com descrições deprimentes e chocantes acerca das condições evolutivas embrionárias que marcam a superfície de tal orbe primitivo. É suficiente para os nossos objetivos que nos conduzem informarmos aos nossos irmãos de humanidade de que esta é a hora definidora de suas vidas, que a aproveitem da melhor forma para que não acabem mudando de casa, que não percam tempo na transformação decisiva de suas tendências mais profundas, porque pelo tamanho do planeta que estão observando, não faltará espaço para boa parte dos 30 bilhões de espíritos que, encarnados ou desencarnados, estagiam na Terra ou em seus níveis vibratórios. No entanto, poderíamos nos aproximar, assimilando as energias densas que visam a plasmagem perispiritual indispensável, caso nos interessasse um aprofundamento na apreciação de suas peculiaridades para a descrição futura. Mas lá, os corpos guardam similitude com os dos homens da Terra? Bem, em toda parte, a humanidade que habita os diversos mundos se estrutura de maneira semelhante, sem que isso signifique de maneira igual. Nos mundos superiores, as formas são mais belas e elaboradas, não havendo um meio de comparação com as formas terrenas ou com seus conceitos estéticos. Quanto mais elevados são os seres, mais predominam as suas características íntimas sobre a sua forma exterior. Quanto menos avançados são eles, mais se veem presos a corpos densos para a difícil elaboração das experiências, eclipsados em algemas de carne e ossos, de onde só consegue se ausentar por efeito do sono ou da morte. Aí também os corpos são constituídos de maneira muito semelhante aos humanos da Terra. No entanto, não possuem a beleza que a harmonia biológica já conseguiu edificar no funcionamento quase perfeito de todos os tipos e sistemas na Terra. Corpos rudes, primitivos, com cérebros ainda em desenvolvimento, no atrito das formas, serão modelados para que o instrumental do pensamento possa expressar a intensa riqueza de ideias de que são portadores os novos membros. A hostilidade dos elementos atmosféricos auxiliará nos esforços da sobrevivência para o estímulo ao raciocínio na superação de tais obstáculos. A reminiscência de uma sociedade mais avançada ajudará os novos moradores na construção de embriões de comunidades, nas quais tentarão reproduzir as instituições do planeta que deixaram.
Talvez identifiquem monumentos de pedra em homenagem aos seus antigos amigos e ao paraíso que perderam, cuja lenda provavelmente criarão para explicar aos amigos do mundo novo como é que foram parar lá e por que motivos foram condenados ao degredo. No entanto, terão braços, pernas, força física, necessidades básicas para a sobrevivência, em corpos que só encontramos paralelo nos fósseis da nossa Terra, que atestam a evolução da forma humana. A humanidade terrena, que for exilada para lá, se transformará no elo perdido na estrada evolutiva dos seres que o habitam, porquanto, antes de sua chegada, o primitivismo morfológico predominava na longa edificação das formas. Depois de aportarem ao destino, os recém-chegados levarão um modelador diferente para as formas, que passarão a progredir para corpos mais bem torneados, melhor elaborados, produzindo uma figura com feições mais delicadas. Sob o esforço sucessivo de infindáveis reencarnações, melhorarão as formas pela imposição de sua nova estrutura perispiritual sobre a matéria obediente, além de receberem o impulso dos espíritos superiores que, conduzidos pelo mesmo Cristo, ali operam para forjar os novos futuros para os irmãos de humanidade. Grande laboratório de formas, em busca de modificações de almas, esta casa do Pai continuará, ela também, sob a administração cósmica do Divino Mestre, na condução do rebanho, que desde os longínquos tempos recebeu de Deus com a tarefa de encaminhá-lo ao crescimento espiritual na escola do universo. E como o Senhor bem o realçou nas passagens que chegaram aos dias do presente, do rebanho que o Pai lhe houvera confiado, nenhuma ovelha se perderia. Não se trata, pois, de uma derrocada moral, realçando a incapacidade pedagógica do amigo celeste. Trata-se de um curso de aprendizado rápido, de depuração intensa, de amadurecimento contínuo, graças ao qual Jesus conseguirá fazer com que despertem para a verdade e, dessa forma, almejem regressar um dia ao planeta azul de onde foram retirados milênios antes. Silencioso e inflexível em sua trajetória determinada, fluía o corpo celeste com as suas peculiaridades gasosas, projetando-se por seus lados, qual cometa que desprendesse os gases durante seu deslocamento na aproximação com o sistema solar. As imagens eram mais fortes do que todas as palavras, e por isso os três se mantiveram na observação à distância, meditando na sabedoria das leis do universo, que se valem das próprias limitações das criaturas, para daí retirarem os materiais para o progresso delas mesmas. Esperança antes do sofrimento, convite antes da separação temporária, suor antes que só restassem lágrimas de arrependimento, luz do espírito para combater as novas trevas da matéria. Assim, agia a solicitude superior, tentando amparar todos os alunos da escola da vida. Era a concretização do momento sublime da grande transição, conforme mencionado em tantos textos religiosos por milênios afora, como também constante da última pergunta de O Livro dos Espíritos. Abre aspas. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? O bem
reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus, mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi anunciada e é chegado o tempo em que todos os homens, amantes do progresso, se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da terra, transformada, não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? E a chegada à terra do homem, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Infelizes, principalmente, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, fecha aspas.